Olá, tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo que é referente ao nosso estágio, que está sendo desenvolvido por mim, Daniele Caroline Arnold, e pela minha colega Jussiane de Melo Gomes. Nós somos alunas da Uninter do Polo de Barracão, Paraná, e somos alunas do curso de licenciatura em Geografia. Esses vídeos eles estão sendo desenvolvidos, né, em relação, eles são referentes ao nosso estágio, o estágio híbrido de extensão do ensino médio, tá? Nesse estágio a gente está falando sobre a geopolítica e a geografia política também. No decorrer dos vídeos a gente falou sobre vários assuntos relacionados, né, à geopolítica e geografia política. E nós indicamos também o filme Getúlio, que como eu e minha colega também já comentamos nos vídeos anteriores, que foi muito importante, né? É bem interessante esse filme. E ele conta, né, a história de Getúlio e sua importância aqui no Brasil. Então, no vídeo de hoje, eu vou começar falando sobre a Divisão Internacional do Trabalho. E a Divisão Internacional do Trabalho a partir da Revolução Industrial. Só relembrando, né, minha colega já destacou isso no vídeo anterior, mas só para ressaltar, né, recebe o nome de Divisão Internacional de Trabalho a prática de repartir as atividades e serviços entre os inúmeros países do mundo. Trata-se de uma divisão produtiva em âmbito internacional, onde os países emergentes ou em desenvolvimento, exportadores de matéria-prima com mão de obra barata e de industrialização quase sempre tardia, oferecem aos países industrializados, economicamente mais fortes, um leque de benefícios e incentivos para a instalação de indústrias, tais como a isenção parcial ou total de impostos, mão de obra abundante, leis ambientais frágeis, entre outras facilidades. Então, vai ser a integração, né, dos países, como se eles fossem dividir realmente, né, o trabalho. Que os países mais industrializados, eles vão acabar dispondo, né, da mão de obra barata e abundante e também das leis ambientais frágeis, né, isenção parcial ou total de impostos dos países emergentes ou em desenvolvimento, né? Um dos principais conceitos da Divisão Internacional do Trabalho é que nenhum país consegue ser competitivo em todos os setores e, de fato, acabam por se direcionar suas economias. No fundo, o objetivo é o mesmo da divisão de tarefas numa fábrica, o de gerar um elevado grau de especialização para que a produção seja mais eficiente, exatamente como Adam Smith, em sua Riqueza das Nações, já afirmava no século XVIII. O processo da divisão internacional do trabalho se expandiu na mesma proporção do capitalismo no mundo moderno, expressando as diferentes fases da evolução histórica do capitalismo, desde a ligação entre metrópoles e colônias, chegando às relações em que países desenvolvidos se agregam aos subdesenvolvidos. É geralmente dividido em três fases, obedecendo a dinâmica econômica e política do período histórico em que elas existiram. Então, nenhum país vai ser 100% em todos os quesitos, né? Como os países desenvolvidos, eles dispõem da tecnologia, dispõem de tudo isso, mas acaba ocorrendo uma falta de mão de obra, né? Então, eles recorrem aos países em desenvolvimento ou emergentes que vão colaborar com essa parte, né,
na fabricação. Então, vai ser uma divisão realmente, né? Mas quanto às 3 fases, então, a primeira corresponde ao final do século XV e ao longo do século XVI, no qual o capitalismo estava em fase inicial, chamada de capitalismo comercial. Era caracterizado pela produção manual a partir da extração de matérias-primas e acúmulo de minérios e metais preciosos por parte das nações. Esse foi chamado metalismo, então. Então, lá no início ainda, a produção ela era manual, né? A segunda fase da Divisão Internacional do Trabalho, ela ocorreu no século XVI, mas principalmente a partir do século XVII, com a primeira e a segunda Revolução Industrial. As colônias dos países subdesenvolvidos passaram a fornecer também produtos agrícolas, assim como vários tipos de minerais e especiarias, ou seja, obras-primas, né? E, finalmente, a terceira etapa, né, ou a nova Divisão Internacional do Trabalho, surge no século XX, com a Revolução Técnico-Científica Informacional, como a minha colega já citou no vídeo anterior, né, mas só para dar uma repaginada, e a consolidação do capitalismo financeiro, que permite a expansão das grandes multinacionais pelo mundo. Nesse período, os países subdesenvolvidos iniciam seus processos tardios de industrialização, entre eles o Brasil. Tal acontecimento foi possível graças à abertura do mercado financeiro desses países e pela instalação de empresas multinacionais ou globais, oriundas quase sempre de países desenvolvidos. Uma das críticas da Divisão Internacional do Trabalho é que seu processo se dá de maneira desigual, onde os países industrializados costumam levar vantagem no comércio global. Além disso, as empresas transnacionais buscam seus próprios interesses, sem considerar as consequências sociais, econômicas e ambientais nos países onde suas filiais estão instaladas. Indústrias consideradas poluidoras também procuram cada vez mais os países subdesenvolvidos, onde seu consumo de grandes quantidades de matéria-prima e de energia é ignorado, além da farta e barata mão de obra à disposição. Então, esse que é o ponto negativo, né, a crítica da Divisão Internacional do Trabalho, é que os países desenvolvidos, eles sempre vão levar vantagem, né, em relação aos países subdesenvolvidos. Ou seja, o processo, né, vai ser de forma desigual. Ou seja, os países desenvolvidos que vão ter as empresas que vão dispor, né, das empresas matrizes, eles vão ser, geralmente, né, ou quase sempre vão levar vantagem em relação aos países que vão dispor das filiais, tá? Então, como eu disse, minha colega já falou sobre isso no vídeo anterior, mas eu dei uma repaginada, né? E agora a gente vai estar tratando da Divisão Internacional do Trabalho a partir da Revolução Industrial, que seria a terceira fase, né? As transformações ocorridas com a Revolução Industrial concentraram o capital nas nações industrializadas e evidenciando uma divisão internacional do trabalho, que alterou significativamente a geopolítica do poder internacional. A partir de então, a concentração de poder passou para as mãos dos ingleses, que, interessados em controlar a matéria-prima e novos mercados para os seus produtos, passaram a incentivar a independência em territórios espanhóis, portugueses e franceses em todo o mundo. No entanto, foi na principal colônia da Inglaterra, no continente americano,
que teve início as reações contrárias às dominações dos estados europeus. O Segundo Congresso Continental, de 4 de julho de 1776, foi o marco da proclamação da independência das 13 colônias inglesas, que se constituíram dos Estados Unidos da América mais tarde diante da Corte Real Inglesa. De acordo com Resende, com a Declaração de Independência, os americanos rejeitaram as proibições inglesas de realização direta de comércio com a França e se posicionaram contrários às tributações daquele país, envolvendo-se em um conflito violento com os ingleses que duraria vários anos. Em 1781, os americanos, com o apoio dos franceses, impuseram aos ingleses a derrota que ocorreu em Yorktown, na Virgínia. Para o autor anteriormente citado, a reafirmação da independência dos Estados Unidos só ocorreu após a Guerra de 1812 a 1814 com a Inglaterra, motivada pelos impedimentos que os ingleses faziam ao comércio com a França napoleônica e suas dependências. Segundo Resende, A queda da Bastilha na França em 1789 foi outro marco importante de destruição dos antigos regimes monarquistas, sustentado em tradições que não resistiram aos anseios da burguesia capitalista. Após um conjunto de reações anteriores que transformaram a realidade do país, como a Revolução Popular encampada nas cidades pelos sans-culottes, cujas reivindicações não lograram êxito, as revoluções camponesas contra a exploração dos domínios feudais e a revolta aristocrática, ocorreu a Revolução Francesa. No entendimento de Resende, a ideologia revolucionária foi burguesa. A direção do movimento revolucionário permaneceu sempre nas mãos da burguesia. O Estado criado atendia aos interesses econômicos da burguesia. Então, nesse período, para Resende, no entendimento de Resende, a ideologia da revolução era a burguesia, A Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos, proclamada contra a exploração inglesa com o levante das 13 colônias americanas, e a Revolução Francesa contribuíram para propagar os proclames iluministas de soberania e de cidadania e os ideais do liberalismo, que inflamaram as lutas por independência em ampla escala geográfica. Na América Latina, as revoltas contra a exploração e pela independência das metrópoles europeias surgiram em diferentes lugares. As primeiras revoltas ocorreram entre 1810 e 1814, como as de Tupac Amaru no Peru, de Juan Guerrero no México e de Francisco Miranda na Venezuela. Após derrotas e vitórias sucessivas contra a coroa espanhola, Simón Bolívar conseguiu a libertação do Equador, da Venezuela e da Colômbia. No Paraguai, conforme aqui no 1997, um movimento de libertação encabeçado por José Gaspar Francia organizou uma junta governativa e proclamou a independência do país. José de San Martín proclamou a independência argentina no Congresso de Tucumã, em 1816.
De acordo com o autor citado, em 1824 foi proclamada a Constituição da República do México, e em 1828, com forte interferência dos ingleses, foi criada a República Oriental do Uruguai. Em 7 de setembro de 1822, em meio à pressão pela sua volta a Lisboa, onde era votada uma Constituição que pregava a submissão do Brasil aos interesses de Portugal, e incomodado com a possível tomada de poder pela oligarquia local, caso deixasse o país rumo à Europa. Dom Pedro I declarou a independência do Brasil diante da coroa portuguesa. A declaração de independência desagradou os portugueses, porém agradou as elites conservadoras do país e os interesses britânicos, que ampliaram seus domínios sobre as exportações e importações do país.